Olá, sejam muito bem-vindas ao A Voz Delas podcast. Esse é um espaço criado para dar voz às mulheres, onde nós compartilhamos suas experiências, trajetórias e vivências que podem agregar conhecimento, inspirar e fortalecer outras mulheres. Eu aqui recebo semanalmente convidadas que se destacam nas mais diversas áreas e que, de alguma forma, encontraram caminhos para conciliar vida pessoal, carreira e propósito. Eu sou Priscila Zaca, advogada, empresária e mentora de mulheres, e eu quero te convidar para se inscrever lá nos nossos canais do YouTube e Spotify, a deixar o teu like e comentário aqui nesse vídeo e a nos acompanhar também nas redes sociais para ficar por dentro de todo esse trabalho que está sendo construído com tanta verdade e dedicação. E hoje eu tenho o prazer de receber ela aqui, que é formada em Administração e Direito, é também oficial de Justiça do Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul, especialista em Ciências da Mente e Liderança Humanizada, e ela é psicanalista também, e agora se dedica aos estudos da teologia ecumênica. Eu tenho o prazer de receber a Roxy Panis. Muito obrigada pela tua presença, Roxy. Obrigada, Pri, pela oportunidade de estar aqui. É muito bom poder ter um lugar que dá voz às mulheres. Que bom que tu aceitou meu convite. E a gente vai conversar, então, sobre um tema tão relevante, né, que é essa questão da psicanálise aí voltada para um olhar sobre o feminino. Mas eu sempre gosto de começar perguntando quem é a Roxy por trás da profissional que tu és hoje. Eu quero saber quem é a mulher Roxy. Perfeito. Eu acho que eu estava pensando nisso essa semana, né? E tem um versículo que eu vi quando eu era criança, em que Salomão diz assim: acima de tudo que você deve buscar, busca sabedoria. E eu acho que desde que eu li aquilo na minha infância, começou essa busca pela sabedoria, por compreender mais, por ver de que forma que eu posso aproveitar melhor essa vida aqui. E aí, conforme a consciência foi crescendo, então eu compreendi que existe uma Roxy aqui que busca a transcendência, que busca fazer dessa vida o melhor que ela pode, se aproximar, se conectar com Deus da forma mais intensa possível. Eu acho que é isso. Eu me vejo como uma filha amada do Pai, como uma serva de Deus e como alguém que está trabalhando aqui para fazer o melhor que pode em tudo o que faz. Seja como oficial de justiça, seja como psicanalista, seja aqui falando hoje, né? E, ao mesmo tempo, sabendo que a gente não é nada, né? E buscando uma humildade radical. Então, eu me pauto um pouco por essa linha, assim. Vou buscar crescer, conhecer e ser mais humilde. Sim. E, Roxy, tu tem uma formação, né, toda que a gente falou aqui, formada em administração, direito, tem oficial de justiça, né? Então, tu tem toda uma formação profissional bem consolidada. Mas como que lá atrás tu enxergava a tua carreira profissional? Como que tu começou? Como que tu decidiu que tu queria ir por esse caminho? Conta um pouco para nós assim sobre a tua história profissional. Perfeito. Lá no início, a minha busca era muito sobre ter alguma segurança financeira, porque na infância foi de muita escassez, de muita falta, né? E meu sonho era ser pastora e ser médica. E aí, quando chegou a idade de sair da escola pública e ver qual era a realidade, eu vi que eu não tinha a menor chance de entrar para uma escola de medicina sem fazer cursinho nem nada. Então, assim, eu caí para a vida e vi, poxa, peraí, não vai dar para ser o que eu quero, então o que eu faço? E aí a busca foi muito assim, como que eu posso ganhar um bom dinheiro sem ser tão explorada, sem ficar no chão de fábrica? Porque o meu primeiro trabalho foi na fábrica de calçados. Que era ali vinculado com a tua família. A minha avó já trabalhava há 13 anos em fábrica de calçados, né? Então eu comecei assim, em ervateira, em fábrica de calçados, em lugares que era operacional mesmo e bem que ganhava um salário mínimo, antes dos 18 anos já trabalhando, né? E aí eu pensei, nossa, eu preciso estudar e dar um jeito de passar no vestibular, de conseguir um trabalho. Então, o que me chamou ali naquele momento foi, eu preciso fazer algo da minha vida, né? Conquistar alguma coisa e não repetir o ciclo da minha família. Não ter a mesma vida, né? E aí eu resolvi sair daquela fábrica e estudar e conseguir bolsa de estudos para estudar administração na PUC, né, e consegui passar no primeiro concurso, que foi dos Correios. Eu tinha um vizinho que era gerente do Correio e ele me via sair todos os dias para estudar na escola pública do meu município lá. Eu não tinha como estudar de outra forma, né? Então, eu já estava formada no ensino médio, mas eu ia toda manhã inteira na biblioteca, toda tarde de novo, inteira na biblioteca, vendo livro de física, livro de química, de matemática, para ver se eu conseguia passar em algum vestibular, porque no primeiro que eu fiz eu zerei redação. E aí ele me viu e ele disse, poxa, por que tu
tu não tenta um concurso? Faz dos Correios. E aí eu fiz e passei ali, acho que em primeira ou segunda colocada na região de Lajeado. E ali foi o início da minha história com concursos, né? Para tentar conseguir um trabalho melhor, para ter um ganho de renda maior. E aí depois veio o direito por conta disso também, por eu já estar vivendo esse ambiente de estudo para concurso. Então, eu me formei em administração, mas não me dava muita oportunidade para os cargos que eu via como interessantes. E eu acabei entrando no cargo de oficial de justiça e fui fazer direito. Então esse início, assim, de o que eu vou estudar, o que eu vou trabalhar, foi muito buscando colocação, carreira, dinheiro, né? Foi aquilo que me motivou no início. E aí, depois que venceu essa fase do tipo, tá bom, peraí, eu já ganho o suficiente para viver, ok, embora não seja tudo que a gente quer sempre, né? Sim. Mas ok, já dá para viver, ok. E aí eu comecei a me perguntar, tá, mas o que tá no meu coração? O que eu amaria fazer? O que eu quero? E daí que veio o redirecionamento para a psicanálise. Que foi essa nova carreira, no caso, né, Rox? Isso, essa nova busca, porque aí é algo muito mais ligado ao propósito. O que eu quero fazer nesse mundo? De que forma eu quero contribuir para a vida de outras pessoas? Então, lá no início foi essa busca, né? Mas depois acabou mudando. E eu acho que muita gente passa por essa questão de transição de carreira também. Eu vejo muito concurseiro que quer passar no concurso simplesmente para ter segurança, estabilidade, segurança, um cargo que te dá dinheiro. E depois que entra no cargo e percebe a realidade daquela vivência ali, se dá conta que, cara, não gosto de estar aqui, não é o que eu quero para minha vida. Mas e aí fica muito mais difícil dar o passo, porque como eu tenho a estabilidade, eu tenho aquela remuneração mensal adequada, poxa, como é que eu vou sair daqui para recomeçar no zero em algo só porque tem propósito ali, porque o meu coração tá ali? Então, é uma dificuldade para fazer a transição de carreira. E eu tô aqui nesse momento que eu ainda sou oficial de justiça, mas ambiciono algum dia dar o passo e ser só psicanalista. Que legal. Roxy, mas tu teve um momento ali concomitante a isso, né? Tu vivia uma vida dentro de um contexto religioso, né? Teve uma vivência dentro de um contexto religioso que foi uma coisa muito forte na tua vida, acredito que desde menina. E só que chegou um momento ali que dentro desse ambiente tu viveu uma questão vinculada à questão de julgamentos, enfim, eu queria que tu compartilhasse com a gente um pouco sobre como foi viver isso, como foi que tu te sentiu ali e trouxesse, que eu acredito que não deva ser, infelizmente, um contexto isolado, né, de vivência só tua. Então, acho que a gente trazer essa pauta aqui é uma pauta relevante para outras pessoas também conseguirem Perfeito. Entender. Eu uno na minha pessoa dois polos que normalmente não tem como unir, tipo assim, porque já são naturalmente um se afasta do outro, que é o ser cristão, devoto, conservador, crente, que seja, né, essa coisa, e o ser homossexual. Então, lá na minha infância, nesse primeiro momento da minha vida, até os 24 anos eu não beijei na boca, porque eu não conseguia gostar de meninos. E gostar de meninas era algo que não tinha lugar qualquer, não tinha como acontecer. Então, eu pensava, eu vou dedicar minha vida para servir a Deus e vou viver o celibato, beleza? Até os 24 anos eu consegui. Mas depois eu não consegui mais e acabei saindo. Mas a minha história lá no início, né, quando eu fico, né, porque agora dentro da psicanálise a gente faz perguntas. Poxa, mas o que me levou a sentir atração por mulheres, a ser homossexual, se eu vivia nesse meio, né, tão conservador? E eu me lembro, lá na infância, eu criança, ajoelhando e pedindo para Deus, Deus, tu é todo poderoso. Tu pode voltar no tempo e me fazer nascer um menino, porque não faz sentido eu ser menina. Eu era criança, e eu pedi isso. Então, assim, ok, teve questões paternas e outras coisas, mas eu não sei se eu já vinha assim, ou se isso começou tão cedo que eu não consigo identificar onde foi. Sim. Mas estando ali naquele ambiente da igreja, eu não podia manifestar que eu tinha uma sexualidade diferente, a partir do momento lá da adolescência ou algo assim. Então, eu reprimi completamente essa parte de mim. E ali eu tive também uma questão de silenciamento, né? Porque eu queria muito ser pastora. Então, eu já tocava contrabaixo no louvor da igreja. Eu ia todos os dias para a igreja. E aí eu queria falar de Jesus na rádio. E o meu pastor começou a botar a barreira de dizer, Roxy, tu não pode porque tu é mulher. E Deus escolheu os homens para estarem no púlpito, em posição de liderança, ser pastores, sei lá. E aí ali eu pensei, cara, eu não posso
não é porque eu não sei falar, ou porque eu estou ensinando algo errado, ou alguma coisa que Deus eu me fez possa mulher. corrigir. É por eu ter nascido na condição do sexo biológico feminino, não posso. E aquilo doeu, assim, eu quis lutar contra aquilo, mas é uma voz de uma autoridade que tu acaba aceitando porque é a autoridade da tua vida ali. Ele representa Deus e Deus disse então que eu não posso, ok? E ali, aquele sonho de ser pastora já meio que foi por água abaixo. E depois, quando eu me descobri que eu entendi, né, porque eu reprimi tanto que eu não queria aceitar, mas quando eu entendi que realmente eu gosto de mulher, aí que acabou de vez. Sim, porque não tem daí como veio por terra conciliar tudo, isso. sim. E aí o incrível, só para ligar esses pontos, é que hoje eu vejo a psicanálise como esse púlpito adaptado. Porque ali é um lugar onde eu posso olhar no olho de quem está na minha frente, compreender a história de vida daquela pessoa e como ela pode evoluir dentro da história dela. Até talvez de uma maneira muito mais precisa. Exato, sem precisar pregar nada para ninguém, sem impor a minha crença para ninguém, apenas deixando que a pessoa se encontre dentro do autoconhecimento daquela história que ela tem. E ali ela acha um caminho de conexão com Deus por ela mesma. Então hoje eu consigo ver que, cara, eu queria medicina e eu vi que eu não tinha chances por não ter condição financeira, por não ter pais que me incentivaram a estudar, por nunca ter podido frequentar um cursinho. Mas hoje a psicanálise, ela atua num momento anterior à própria somatização da doença. Então, se eu for uma ótima psicanalista, o meu cliente não vai desenvolver a doença que ele já estava desenvolvendo. Vai estancar ali, ele não vai precisar depois ir ao médico. E tu vai estar de igual forma ajudando pessoas. Exato, sim. Então eu consigo ver tanto... Dentro de um propósito, acredito, até de vida teu. Exato, e aí eu consigo ver dentro da psicanálise tanto a medicina quanto a teologia, né? Eu consigo enxergar dentro dela, claro que sempre deixando que o cliente encontre o seu caminho, né? Porque também existe, acho que dentro de todas as terapias, às vezes, tem terapeutas que não são muito bem preparados, que querem impor ao cliente aquilo que eles pensam, que é totalmente errado. Né? Então, eu jamais fazendo isso, mas permitindo que o cliente se encontre naquele caminho. Então, quando na minha história ali isso aconteceu, eu fui obrigada, né, pela maneira como eu via Deus. Poxa, esse Deus que pune, que diz que eu sou pecadora, que eu vou para o inferno, que não, poxa, não tem como eu continuar dentro da igreja. Então eu me afastei da igreja e me afastei de todo mundo que eu conhecia. Eu saí do Rio Grande do Sul e fui morar no Mato Grosso para conseguir viver a minha sexualidade. E aí, depois de 5 anos que eu já sabia, né, que eu já tinha assumido para mim, aí é que eu fui comunicar à família. E foi bem difícil, assim, para minha família também, porque é um escândalo, é uma coisa que, nossa, claro. Agora todo mundo, né? E essa eu acho questão... que é uma resistência que as famílias, infelizmente, têm, né, Roxy? Sim. Ainda, é muito presente isso ainda. Muito, né? E acho que a dor principal é de quando você cresce dentro de uma igreja, de um ambiente muito conservador, e você entende que você, por uma característica que você não consegue mudar, você não consegue se adequar ao que esperam de você. E aí, o que acontece? A gente se sente a ovelha negra, né? Eu não pertenço ao bando, mas toda a minha identificação de vida estava ali. Eu me vejo como uma filha de Deus. Tudo que eu quero é servir a Deus. Mas aquele grupo que junto tá ali louvando, adorando, se eu me reúno ali, eles me olham tipo, tu tem que se arrepender. E eu não consigo me arrepender, porque eu não consigo mudar isso e eu não vejo como pecado hoje. Sim. Então... Não, e eu acredito que isso deva te ensinar, deva te trazer um ensinamento, deve ter te trazido, né? Eu quero, inclusive, te perguntar sobre isso. O que essa vivência, que eu acredito que tenha sido uma vivência muito dolorosa para ti, porque tu te desconectar de todo esse contexto, sair desse estado de pertencimento dentro de um contexto religioso que era essencial para ti, né? Inclusive de acordo com o que tu acredita na tua vida até hoje, né? Que é da existência de Deus, enfim, Mas o que isso te ensinou sobre culpa, pertencimento, julgamento? Quais são os ensinamentos que essa vivência te trouxe? Perfeito. Sobre culpa, às vezes a culpa que a gente sente é pela ordem, a lei que a gente introjetou. Então, a gente se cobra de uma forma e depois se sente culpado porque não fez, mas, na verdade, é a lei que a gente botou pra gente, que não precisaria se cobrar tanto e não precisaria também se sentir culpado depois. Né? Então, às vezes, a culpa, ela precisa, sim, ser sentida, elaborada, ser tratada, mas, muitas vezes, a culpa vem de um entendimento errado, de uma leitura errada de como a gente deveria ser ou das coisas que nos formaram, né? Sobre o pertencimento em si, como é importante a gente criar uma autonomia, um nível de autoconhecimento, de consciência, em que
a gente entenda, cara, inconscientemente eu tô fazendo isso buscando ser amada, buscando ser aceita, buscando pertencer. Mas será que eu preciso essa busca sempre? Será que não tá tudo bem eu não fazer parte do grupo? Talvez, se eu tiver tanto que pertencer, eu não vou poder ser eu. É como você tem um monte de passarinho voando junto, todo mundo vai para a direita, todo mundo vai para a esquerda, né? Eles são um coletivo que anda junto. Às vezes a gente é assim, a gente quer tanto pertencer que a gente não consegue ser um indivíduo que pensa por si só. Sim. A gente faz parte do coletivo e se adapta aos papéis do coletivo. Sou mãe, sou filha, sou irmã, sou tal profissional. E aí a minha vida funciona naquelas máscaras de ser quem eu tenho que ser perante as outras pessoas. Como as pessoas querem, no caso que eu seja. As expectativas Sim. que têm de mim. E por eu precisar muito pertencer, por esse buraco, esse vazio interior, eu acabo em sofrimento. Então, até dentro da psicanálise junguiana, análise junguiana, né, tem um movimento da individuação, em que eu me torno um indivíduo separado do coletivo. Porque enquanto eu estou inconsciente, eu sou levada pelo coletivo nas ondas que o coletivo me leva. Mas quando eu passo por esse processo de individuação, então eu consigo me determinar apesar do coletivo. Né? E aí é muito importante, o pessoal fala, né, sobre ambientes. De fato, os ambientes nos influenciam muito, né? E dentro dessa caminhada do autoconhecimento, a gente consegue, às vezes, ver que não precisa querer pertencer o tempo todo. Que, às vezes, a melhor coisa é não pertencer. Uhum. E tá tudo bem, né? Se isso vai te fazer bem, né? Sim. Tu falou sobre culpa, pertencimento e... julgamento. E o julgamento, né? Sobre o julgamento, a principal lição sempre vai ser a de Jesus. Não julgueis para que não sejais julgados. É simples assim. Porque toda vez que eu julgo alguém, eu estou condenando aquela pessoa por algo que, na verdade, está dentro de mim. Uhum. Porque tem a questão da projeção, sabe? Eu projeto no outro aquilo que eu sou. Então, se eu vejo essa pessoa, nossa, ela é muito agressiva, ela é insuportável. O que tem dentro de mim de agressividade, de ser insuportável, que eu estou enxergando fora no outro e estou julgando o outro e aquilo está me incomodando tanto? Então, quando a gente tira o olhar do outro para julgar o outro, para classificar se o outro está certo, se está errado, se é bom, se é ruim, e a gente passa a observar o outro, mas olhar para dentro e olhar para cima e dizer, tá bom, o que isso aqui está me mostrando que eu preciso ver dentro de mim, que eu preciso limpar dentro de mim, que eu preciso tratar dentro de mim. E aí a gente diminui o julgamento externo e aumenta o autoconhecimento. Então, da mesma forma que alguém vai olhar para mim e dizer, nossa, tá em pecado, tem que se arrepender e ir pro inferno e me julgar. Se eu devolver com julgamento, eu vou dizer, tu é um fariseu que quer cagar a regra para todo mundo, que, tipo, Sim. que olha lá o que Jesus falava para os fariseus, tá errado, hipócrita, entendeu? Julgando os outros. Sempre a gente vai ter um julgamento para poder aplicar para alguém, né? Mas quando eu vejo com amorosidade, digo, peraí, tá, essa pessoa vê dessa forma com preconceito pela formação dela, por quem ela, né, até hoje veio a ser. Talvez é uma senhora, sei lá, um senhor de 80 anos que não consegue entender de outra forma. Sim, que dentro das crenças limitantes e até do ambiente, do meio que aquela pessoa cresceu também, né? Tem uma justificativa para aquilo. Exato, claro. É importante que a pessoa esteja aberta a mudar, mas a gente não consegue mudar o outro, né? Então, quando, poxa, a pessoa teve preconceito comigo, e agora? Bom, esse preconceito é dela. Eu não preciso pegar para mim e devolver para ela o xingamento, o julgamento. Eu simplesmente digo, ok, talvez não seja adequado eu andar perto dessa pessoa porque ela não me respeita. Então, que siga a vida dela, que seja feliz, que encontre o seu caminho. Sim. Mas eu não devolvo com julgamento, eu devolvo com compaixão. E muitas vezes, né, Rox, eu acredito que isso deva acontecer, é o seguinte, as pessoas recebem o julgamento e elas pautam a vida delas pelo julgamento também dos outros. Ah, não, se ele acha que isso aqui que eu estou fazendo é errado, então eu preciso mudar isso aqui. Uhum. Então eu sou errada. Tanto é que tu mesmo acabou de dizer que tu achava que era errado o que tu sentia. Então, em algum momento, essa chave deve ter virado dentro da tua cabeça, né? Tu acha que teve alguma coisa, alguma vivência, alguma situação que fez essa chave virar, assim, onde, tipo assim, não, eu não quero isso aqui mais pra mim, porque até os teus 24 anos, tu silenciava isso dentro de ti e seguia a cartilha ali, né? Sim. Então, tu acha que teve alguma coisa que foi, assim, não, um divisor de águas pra ti, alguma coisa assim que tu resolveu, não, isso aqui não dá mais pra mim. Uhum. A gente até estava comentando sobre um rapaz que tu falou que saiu do
do BBB e o Gil do Vigor. Que ele foi lá e tentou fazer coisas, porque baseado no julgamento dos outros, ele quis mudar o que ele próprio sentia, no caso. Então, eu não sei se tem alguma coisa assim que tu identifica que realmente, às vezes, falte para as pessoas que estão vivendo essa situação e que despertou em ti. Perfeito. Tem claramente assim, algumas coisas que me ajudaram muito, né? Naquele primeiro momento, eu simplesmente me apaixonei e não consegui não viver aquele amor. Uhum. E aí, depois, a história foi indo e eu até, por um tempo, me afastei um pouco de Deus mesmo, porque eu não conseguia, a visão de Deus não estava fechando, sabe? Mas depois eu entendi que eu não precisava acreditar naquele Deus punidor, naquele Deus que simplesmente me condenava e que não me dizia o caminho para mudar. Eu poderia acreditar que, na verdade, Deus é amor e que me ama e me aceita como eu sou. E que, se algo que eu estiver fazendo errado, o Espírito Santo vai me convencer do pecado. E vai me ajudar a achar o caminho certo para mim. Então, né, o Gil falou sobre essa experiência, o Gil do Vigor do BBB, que ele participou do BBB, ali ele se assumiu em rede nacional, mas depois que ele saiu, ele foi para os Estados Unidos fazer, acho que um doutorado, e lá ele teve uma crise de se questionar, será que Deus me ama mesmo como eu sou? Será que Deus me aceita mesmo como eu sou? E ele voltou a ir na igreja, voltou para o celibato, voltou a marcar date com gurias, sendo que ele é homossexual, gosta de homens, mas tentou se encaixar naquele sistema de novo, mas ele se viu ali angustiado, não resolvia, ele não conseguia mudar essa questão nele, até que ele chegou um momento e ele falou, né, por esse tempo eu até não, as pessoas não sabem, eu não publiquei, eu não falei sobre isso, porque eu estava numa crise tremenda sobre me assumir e Deus me aceitar. Até que ele chegou ao ponto que ele não aguentou a pressão, ele foi para a igreja e falou, eu sou gay mesmo, não tenho o que fazer. Sim. A gente tá rindo. Eu não consigo me adaptar. É como trágico, né? A pessoa chegar ao ponto de ter que fazer isso, né? Exato, né? Ele, numa entrevista para a GNC, que ele fala sobre essa experiência, eu achei incrível, porque assim, ao longo da minha vida, por muitas vezes, vem o questionamento, né? Mas será mesmo que Deus me ama assim? E será mesmo que tá tudo bem? Né? Mas um conhecimento que me libertou foi o conhecimento que eu aprendi junto à mentoria que eu faço hoje, a mentoria Cúpula com o Lucas Scudeler, e que ele trouxe ensinamentos do Dr. David Hawkins, que é um mestre espiritual e também psiquiatra, né? Bem conhecido ele. E ele traz uma tabela dos níveis de consciência que vai de 0 a 1000. E quando a gente chega no nível 500, é o nível do amor, o nível do patriarca e da matriarca, que é quando a mulher ela tem o domínio da sua energia feminina, ela vive a sua feminilidade, mas ela também consegue atuar na masculinidade e depois voltar naturalmente para a feminilidade e beleza, então ela assume as duas energias, a energia ativa e a energia passiva, né? E o homem da mesma forma, ele se desenvolve, ele cresce, ele tem a masculinidade plena, mas ele também sabe viver na energia feminina quando é necessário, quando o ambiente demanda, e depois voltar para a sua masculinidade. E aí, o meu mentor ensinando ali, ele falou que nesse nível, a partir do 500 e poucos ali do amor, é quando a gente realiza dentro de nós tanto o feminino quanto o masculino. Um equilíbrio? O equilíbrio da energia interna. E aí, o que acontece? O casamento é um veículo de evolução, porque você tem um par de opostos e complementares. Você tem o feminino e o masculino. Então, o casamento ajuda nessa busca, porque eu, sendo mulher, eu vou ter que ver aquele homem todos os dias do jeito que ele pensa, que é diferente do meu. A questão hormonal é totalmente diferente. Então, o casamento te leva a atritos que te leva à evolução. Se as pessoas souberem lidar, não forem imaturas, enfim, que forem crescendo, né? Mas aí ele explicou o seguinte, que quando a gente não tem esse veículo do casamento masculino e feminino, não impede a realização de forma individual. Então, se eu trilhar o caminho da santidade em conexão com Deus, eu posso evoluir meu nível de consciência até ultrapassar esses 500 e poucos, e tá tudo bem que eu não tenha um homem me relacionando com ele. Então, eu vou para esse caminho de iluminação através do caminho da santidade. Mesmo eu convivendo com uma mulher, isso não atrapalha em nada. Ela também vai me ajudar, vou projetar algumas sombras, ela vai me ajudar em muitas coisas, embora ela não vai ser exatamente o oposto complementar. Então, eu entendi que tá beleza, eu consigo evoluir mesmo eu não casando com um homem, tá tudo bem.
pelo caminho da santidade eu chego lá também. Uhum. E isso me pacificou, assim, a questão, por uma lógica mesmo racional de estudar como funciona a consciência humana, eu entendi que eu não estou impedida de entrar no paraíso por ser E homossexual. voltando aqui, isso me lembra muito que eu falo, né, converso com muitas mulheres e a gente troca muito conhecimento, assim, e eu sempre, voltando de novo, né, o conhecimento é liberdade. Quando a gente busca conhecer algo e até se conhecer, principalmente, né, porque também não só conhecer o que está fora, mas também é preciso conhecer o que está dentro. Então, o conhecimento, seja o autoconhecimento ou o conhecimento externo, ele é sinônimo de liberdade. Então, isso que tu está me trazendo agora só me prova mais uma vez isso, né? E eu até quero que tu comente também, porque teve uma fase da tua vida ali que tu foi mentora, fazia mentorias, né, para concurseiros. E dentro desse contexto, tu chegou no burnout, né? Que tu chegou a ter burnout, e isso te paralisou e fez com que tu fosse mais, então, para a área da psicanálise. Eu quero que tu conte um pouquinho como é que isso funcionou ali para ti, porque eu acredito que também estudar a psicanálise tenha sido, dentro desse movimento, dita muito autoconhecimento também. Sim, desculpa. Com certeza. Ali, quando eu passei no concurso de oficial de justiça, que foi onde eu resolvi parar, né? É o cargo que eu quero ficar, ser oficial de justiça. Logo em seguida, porque de 4 em 4 anos, mais ou menos, sai o concurso. Então, eu estava trabalhando e fazendo faculdade de Direito, e as pessoas me perguntavam, Roxy, como que passa em concurso? Como é que tu conseguiu ser oficial de justiça? E aí eu comecei a gravar no YouTube conteúdo, falando como que faz para passar, porque eu já tinha aprovado em vários concursos, TRT, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Fiscal Sanitária, Correios, vários, né? E aí eu comecei a falar e isso me deu uma certa visibilidade, né? E aí os cursinhos me chamaram para dar aula de Lei Maria da Penha, então eu me tornei professora na questão do direito ali da legislação e já era influencer ali falando como estudar para as provas. E aí veio a oportunidade do mercado, né? Saiu a banca que ia fazer o concurso de oficial de justiça. E eu fiquei, cara, e agora? Eu vou ou não vou? O que que eu faço, né? E eu levantei 5 da manhã num dia e saí para correr e pensar, meu Deus, o que que eu faço? E aí me veio, vou lançar minha mentoria. E de uma semana para outra, eu criei uma mentoria para se tornar oficial de justiça, porque eu ia ajudar as pessoas a passarem no concurso. Porque no meu concurso eu tinha ido muito bem. De 58 mil, eu fiquei em 15ª colocada e fui chamada entre os primeiros que foram nomeados, né? Eu falei, bom, a experiência eu já tenho, acho que eu consigo ensinar as pessoas, vou fazer essa mentoria. E foi um sucesso, assim, de vendas, eu fiz 6 dígitos em um dia, só em uma live, né? Foi o dobro da meta que eu queria bater, depois fiz outras turmas, eu acabei fazendo, sei lá, 300 mil reais em pouco tempo, assim, com mentorias. Muito rápido. Muito rápido. Só que aí, o que aconteceu? Eu acumulei o ser oficial de justiça, com ser professora de legislação, né, de Maria da Penha, com ser mentora de centenas de concurseiros, que tinha as entregas, tinha questão de conteúdo, de material, eu tinha que monitorar uma equipe, aí eu ainda tinha que ser influencer, porque eu estava produzindo conteúdo, muita coisa para dar conta. administrar a empresa, tem contabilidade, então soma tudo isso e mais um divórcio. Nossa. Aí eu cheguei no gabinete da juíza e disse, doutora, eu tô acumulando mandados, já tô com 200, não tô dando conta, eu quero exoneração. E ela disse, não vou te dar. Não, peraí, pensa com calma, tira 30 dias de férias, cumpre esses mandados e te organiza, depois se tu continuar com essa ideia, a gente conversa, mas eu não vou te dar exoneração hoje. Que bom, né, que ela não deu. Aí ela me mandou embora. E eu tive nesse momento, porque eu tava plenamente em burnout, eu tive todos os sintomas, assim, eu tava um dia cumprindo mandados, e começou a me dar uma falta de ar, uma taquicardia, um negócio. Eu fiquei com a minha mente, parece que meio fora de mim. Eu pensei, eu vou pro pronto-socorro, vou ver o que tá acontecendo. Cheguei lá, e daí te botam esperar ali. Esperei, daqui a pouco. Acho que eu tô bem. Aí eu fui embora. Então, assim, nem tive atendimento médico, mas foi aquela coisa do pânico, sabe, de ansiedade, de não tá dando conta teve da todos vida. os sintomas, enfim, não tava dando conta. E aí eu pensei, não, então a primeira coisa, eu vou largar o cursinho, paro de dar aula, vou encerrar todas as turmas que eu tô dando de mentoria, vou fazer o meu melhor para entregar para eles, vou resolver o meu emocional, a questão ali de estar me divorciando e tudo, e tá bom, vou ficar na segurança de ser oficial de justiça, e aí depois eu vejo como é que a vida vai seguir. Só que ao fazer a mentoria para os concurseiros, eu assim, não estava muito madura ainda, né, nesse aspecto. Eu chamava para mim a responsabilidade que era deles.
Então, eu queria que 100% dos meus alunos aprovassem e fossem nomeados. Que é impossível, no caso. Eu posso fazer o meu melhor como mentora, dar todas as dicas, ensinar o caminho, dar o melhor conteúdo para estudar, mas se a pessoa não dedicar o tempo da vida dela, não tiver com a mentalidade correta, não fazer a revisão certa, se ela não estiver bem no dia da prova, são tantos fatores para eles terem sucesso. E eu pensava assim, nossa, essa pessoa não está conseguindo estudar, é culpa minha. Então, sabe, tudo isso foi sobrecarregando, foi pesando demais. Hoje eu entendo. Não, peraí. Existe o meu papel e existe o papel do outro. Eu não posso salvar ninguém. Para de querer salvar as pessoas. Salvadora... Não funciona. Não funciona. Então, eu fui tirando tudo isso, todo esse peso. E aí, eu mergulhei na psicanálise, até porque eu entendi, cara, eu preciso me entender, me encontrar. E eu preciso também ter mais ferramentas para ajudar as pessoas que eu mentoro. Então, também foi uma busca de conseguir ajudar mais o outro, né? E aí somou, mas assim, me achei tanto que hoje em dia eu ainda tenho concurseiros que são meus clientes dentro da psicanálise, mas não é o meu foco principal, porque agora são tantos outros temas que vêm à tona, assim, e aí a gente vai lidando com outras coisas e vai entendendo, né, que é um mundo aí dentro da psicanálise. Sim, eu imagino que tem um outro olhar sobre as mesmas coisas, mas com outro olhar, né? Sim. E enfim, dentro da psicanálise, acredito que tu atenda muitas mulheres, né, dentro dos seus atendimentos. E como o nosso programa aqui é voltado para o público feminino, eu queria que tu trouxesse um olhar sobre isso, assim, sobre se existe algum padrão de mulheres que buscam a psicanálise, assim, algum padrão que tu vê se repetir, não sei, vamos supor, algum problema, as mulheres via de regra, né, vêm com problema de autoestima, problemas familiares, problemas de relacionamento. Tem algum padrão assim que tu identifica que seja mais forte entre as mulheres? Tem sim, tem muitas demandas que são bem femininas, né? Talvez pelo momento da sociedade que a gente vive, né? A mulher é chamada a sair para o mercado de trabalho e a dar conta de uma profissão, e chega em casa, ela também tem que dar conta da casa, dos filhos. Então eu vejo muitas mulheres passando por situações de exaustão. Tipo, sempre tem uma tarefa a mais, algo que quer performar, algo. Só que aí chega no momento em que quebra, que é um pouco do burnout que eu passei, né? Então, eu vejo muito isso. Também a sensação de ser insuficiente, de insuficiência. Talvez por a gente já nascer comparativamente com o masculino, o homem tem mais força física, por exemplo, a mulher tem menos. Então, assim, talvez até da questão da própria biologia ali, não sei, a gente às vezes quer se cobrar e quer performar como o homem consegue, mas às vezes a gente biologicamente somos diferentes. E às vezes a gente não aceita que, por exemplo, eu tenho meus ciclos, tenho TPM, tenho momentos em que eu vou estar indisposta porque o meu corpo está passando por um processo. Mas eu quero todos os dias estar com a performance lá em cima, entendeu? Mas o meu corpo, ele não é assim. E não acompanha ele isso. Ele é cíclico. Então, poxa, dentro da clínica, um trabalho muito importante, muitas vezes, é reconectar a mulher com o feminino dela. E que ela enxergue, por exemplo, que ela não precisa carregar o peso de todas as pessoas na volta dela. Eu sempre falo assim, devolve a mochila pro outro. Essa mochila não é tua que tu tá levando, devolve para ele, é dele. Tu tem que cuidar das tuas coisas, da tua vida. E quando tu tá transbordando, ok, tu derrama sobre o outro e transborda para a vida do outro. Mas hoje você tá vivendo um período de seca, de falta de exaustão, então você tem que cuidar de você agora. Se você ficar tentando cuidar do outro, você vai desmaiar, não cuida nem dele nem de ti. Eu acredito que seja até uma dinâmica feminina isso. A gente quer fazer muito pelos outros. E eu acho que vem muito dessa... Eu acho que até é uma questão estrutural da mulher. Ela quer acolher, ela quer cuidar. E até do próprio feminino, né, que reside em nós. Então, só que a gente quer acolher, quer cuidar, quer dar conta das pessoas que estão na nossa volta. Talvez até por muito amor envolvido, provavelmente, né? Que é o que move muitas vezes as mulheres nesse mecanismo, nessa dinâmica que a gente está conversando aqui. Mas eu vejo que quando a mulher quer dar conta disso e de também muitas outras coisas, é que vem a sobrecarga, né? E eu não sei se dentro da psicanálise exista uma maneira de, por exemplo, a mulher está se sentindo sobrecarregada, por exemplo. A psicanálise ela tem como auxiliar a mulher
que se sente sobrecarregada, que está vendo que olha, tá pesado para mim, eu sou uma bomba relógio, a qualquer momento eu vou explodir, Sim. sabe? Eu falo, né, faço tratamento há muitos anos e já fiz psicanálise, faço muitos anos também. Isso me ajuda muito, mas eu queria que tu falasse tecnicamente assim de que forma a psicanálise pode ajudar essas mulheres que vivem nessas situações. Uhum. Assim, ó, quando a gente olha para a história de vida da pessoa, a gente consegue identificar o que ali formou aquela mentalidade na qual hoje ela funciona. Então, você compreende a estrutura psíquica e o sistema de leis, de crenças que está mandando naquela psique. Né? Então, por exemplo, é natural para mim, se eu não vigiar, que eu tenha o perfil da cuidadora muito inflado. Querer cuidar de todo mundo, querer salvar todo mundo, querer socorrer todo mundo à Sim. volta. Mas por quê? Quando olha para minha infância, eu era criança e eu tinha um bisavô doente dentro de casa, todo mundo saía para trabalhar ou para estudar, e eu era a única pessoa que ficava com ele no turno da tarde. E a avó me ensinou ali, sei lá, se eu tinha 6 anos, 7, não sei, que eu tinha que dar o remédio no horário, que eu tinha que, sabe? Então, eu tive que ser muito responsável, muito cedo, já cuidando de uma pessoa. Eu fui chamada a ser adulta antes da hora. E aquele padrão se perpetuou até hoje na minha vida. Então, quando a psicanálise vai a fundo e compreende o que te formou, por que você pensa assim? Você foi muito exigida desde cedo. Às vezes, o irmão que é mais velho, tem 10 anos, tem que cuidar do irmão de 5. Só que é uma criança de 10 anos que está ali. E aí, quando você investiga a fundo a história da pessoa, você compreende o porquê que ela funciona daquele jeito, quais coisas ela acredita internamente ali, que são como leis para ela e que ela não pode fugir daquilo, porque senão não é ela. Aí a gente começa a identificar que, peraí, você está além disso. Você é mais do que isso. E essa regra não precisa ser a regra eterna na tua vida. A gente pode mudar essa frase aqui. Você não precisa, não tem que. Para de ter que tanta coisa. Sim. E essa clareza que a psicanálise traz, até para o presente, não apenas lá no passado, mas no presente, né? Poxa, porque eu funciono assim, eu abraço tudo isso. Tá, mas espera aí, o que realmente é minha responsabilidade? E aí a gente vai botar a ordem de prioridade aqui, sabe? E aí a coisa vai se organizando. É como se você pegasse o caos e você começasse a colocar tudo em ordem. No seu devido lugar. Exato. Sim. E aí a pessoa compreende que ela não precisa funcionar naquele caos. Que existe uma forma mais ordenada de funcionar na vida. A gente tem uma crença limitante, eu acredito que social, né? Porque é uma ignorância, na verdade. As pessoas acham, eu não preciso de tratamento psicológico, eu consigo dar conta disso aqui sozinha. Tratamento, psicanálise ou qualquer tipo de tratamento psicológico é para louco, é para quem precisa mesmo. Eu já me tratei ali, eu já fiz tratamento psicológico, eu fiz psicanálise uma vez, mas agora eu já me curei. A pessoa fez 6 meses, quando muito, né? Então, e às vezes as pessoas vivem situações que estão ali presas naquelas situações difíceis, e a gente fala muito ali, né, do olhar, eu acredito que de fora da ilha, que é o olhar de algum profissional que vai te dar o suporte que tu precisa para, inclusive, sair daquelas situações. Sim. Né? Eu vejo assim, a gente vê muitas mulheres que vivem, por exemplo, em relacionamentos abusivos. A gente pensa, eu só tô, ela tá ali porque ela quer. Aquela mulher ali, ela gosta de apanhar. Aquela mulher ali, ela existe isso. E eu quero que tu fale um pouco assim sobre o quanto isso é prejudicial, né? E o quanto não, as mulheres, às vezes a gente não está em lugares porque a gente quer. A gente está porque tem muita coisa por trás daquilo. Assim, não sei se tudo se justifica na infância, mas eu acho que também a gente ficar muito no modo automático ali e sem olhar, né, sem buscar esse autoconhecimento, é prejudicial, extremamente prejudicial. Com certeza, né? Muitas mulheres que ficam no ciclo de violência, elas tiveram violência desde cedo dentro de casa. Só que, mais do que isso, às vezes o mundo dela é limitado a isso. Ela enxerga o masculino como algo invasivo, algo violento, algo que... E aí ela já tem aquele pai na vida dela que foi assim, enxerga, sei lá, o vizinho, os amigos eram o mesmo padrão, e ela cresce achando que o mundo é assim. Então, muitas vezes, a mulher já vive desde sempre naquele ciclo. Mas cada caso é sempre um caso.
né? Quando a gente senta na frente de uma pessoa, vai buscar analisar e entender o que vem com aquela história, né? O que aquela pessoa viveu. O que eu enxergo até na profissão de oficial de justiça é que muitas vezes a mulher que permanece no ciclo de violência, ela não tem rede de apoio muitas vezes, não tem um familiar, não tem um lugar para onde ir, e às vezes cai no sistema público, lá o lugar de acolhimento, não sei o quê, mas tipo, é muito complicado, muito difícil, às vezes não tem financeiramente dinheiro também, então acaba sendo mais Sim, fácil. Todo um contexto, né? Acaba sendo mais fácil voltar com aquele homem que é o pai dos filhos dela, que provia para dentro de casa, do que ficar dependendo do Estado e não consegue, às vezes, colocação profissional. Então, tem as questões que são práticas mesmo da vida. Mas aí vai ter aquela pessoa, por exemplo, que, poxa, tem o seu trabalho, tem a sua renda, ou sei lá, né, já tem Não, e dinheiro. tem condições, inclusive, de buscar um tratamento psicológico. Exato, e que não sai do ciclo de violência. E aí, sim, a questão é por que, né, que ela não sai, porque ela não enxerga essa violência. Muitas vezes a mulher entende que, isso é normal, apanhar é normal, né, E às erguer a vezes não é voz só e falar apanhar, né? A gente comigo. tem também uma ideia de que violência é só apanhar. Aham. Não, é violência Tem inclusive verbal. uma página, mas ele nunca me bateu, tá? Mas e os horrores psicológicos, né? As pressões Sim. psicológicas que tu sofre também é violência. Verbal, psicológica, emocional, tem vários tipos de violência, né? Só que às vezes é isso, a mulher ou não percebe que é violência, não percebe como violência, ou até percebe como violência, mas acha uma desculpa para permanecer, para ficar. Tem gente que se identifica no papel de vítima. E onde quer que ela esteja, ela é a vítima. E aí, se ela sair dali, como é que ela vai continuar sendo vítima? Então, é o que a pessoa conta para ela mesma e que ela quer manter, né? A questão de sair desse lugar, primeiro, tem que querer muito. Tem que se dar conta da realidade e fazer a escolha do tipo, não, eu vou me livrar disso, eu vou sair daqui, vou dar meu jeito agora. E ir com determinação, com firmeza para buscar essa saída, né? E aí, claro, dentro da psicanálise, né, dentro da terapia, é maravilhoso porque a mulher consegue enxergar de que forma ela pode fazer isso. Muitas mulheres caem na mão de psicopatas, de narcisistas, de pessoas que estão ali para sugar o sangue, explorar até a última gota. E aí, nesses casos, tem que ter uma certa prudência até para sair da relação, para não ser assassinada. Então, cada caso tem a sua gravidade. Tem a sua complexidade, né? E às vezes vai envolver, sim, frequentar o consultório de um psicanalista, mas outras vezes vai ter que ir na delegacia, vai ter que chamar o oficial de justiça, vai ter que... Então, precisa ver, poxa, o que eu preciso fazer para sair dessa situação? Eu tenho um lugar para ir? Eu tenho como conversar com alguém que seja seguro? Eu vou precisar de apoio policial, de justiça, de alguma coisa? Mas o primeiro passo é sempre esse. Eu não quero mais ser vítima. Agora eu quero viver a minha história de amor real por mim mesma. E quem sabe depois algum amor digno. Dentro desse processo de autoconhecimento, né, que tu viveu, tanto quando tu teve, né, o burnout e quando tu estudou psicanálise, em algum momento, e até hoje tu estuda, né, teologia ecumênica, tu, em algum momento não, tu sempre teve a espiritualidade muito presente na tua trajetória, né? Mas em que momento é que tu acha que esse processo de autoconhecimento conecta com a espiritualidade, onde não há como tu fugir dela, no caso? Na verdade, o tempo todo, desde sempre. Porque, assim, quando a gente olha para o ser humano como ser humano, ele é o corpo físico, mas ele também é o psíquico, as emoções, a função hormonal que dispara emoções, cortisol, adrenalina, tudo isso está interligado. Mas tem uma camada que a gente não enxerga, que é o espírito. Então, quando eu olho... Ou a alma, como as pessoas quiserem chamar, no caso. Isso, aquilo que a gente nem sabe explicar, mas a gente sabe que tem. A gente sabe que tem algo aqui dentro que, às vezes, não é aquele pensamento que está na cabeça. Tem algo aqui, eu tô me percebendo e, cara, eu não sou esse sentimento também, eu não sou esse corpo, eu tô além disso, eu sou esse observador por trás, que tá aqui vivenciando, presenciando tudo, mas isso não me define, né? E eu até tô lendo o livro Bhagavad Gita, que é lá da Índia, né, do hinduísmo, e o Bhagavad Gita é maravilhoso. Ele começa falando assim, Shiva falando ali que
eu sou desde sempre. Tipo, é porque estive ali no contexto, se a gente fosse chamar para o cristianismo, é como se fosse Jesus, é tipo Deus encarnado, né? Entendi. Eu existo Para eles desde... lá naquela Isso, para região. eles é Aham. como se fosse essa tradução, tipo, é Deus aqui entre nós. Então, Entendi. pra gente é Jesus, né? Entendi. Mas para quem é lá é Krishna. Então, ele diz assim, eu sou desde sempre. E eu sempre existirei, assim como você é desde sempre, sempre vai existir. Eu sou eterna também. Então, e o cristianismo traz a ideia da vida eterna. Ou seja, beleza, eu vou morrer, mas eu sou eterna. Mas como assim que eu vou morrer, eu sou eterna? Toda morte é um nascimento. E todo nascimento é uma morte. Então as coisas se conectam totalmente. É o dia à noite, e assim vai. Então, quando a gente olha para isso, tá, beleza. Aqui dentro da psicanálise agora, como é que essa pessoa vai ser ela em plenitude? A melhor versão dela, a versão mais curada, a versão mais próspera, a versão que se relaciona melhor. Como é que eu ajudo ela a chegar nessa versão? Eu não posso deixar de lado o fato de que ela é um ser eterno. De que às vezes ela está muito apegada, muito agarrada, querendo muito isso aqui, e ela está sofrendo. E eu preciso dizer, olha só, isso aqui não é tão importante assim. Você olha aqui para tudo que eu tô vendo. Olha pro todo, né? Exato. Se tu desapegar, tu vai sofrer menos. Então, às vezes eu preciso ampliar a visão dela para ela perceber que aquilo que ela tá mirando não é tudo. E aí eu gosto muito daquela história que Jesus fala, né? Sobre você pode construir a sua casa na areia. Bate a tempestade, bate o vento e a casa desmorona. Mas o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, bate a tempestade, bate o vento e a casa permanece em pé. Então, poxa, o que é areia? Areia é aquilo que é impermanente. Quando eu construo a minha vida baseado no fato de eu sou oficial de justiça, sei lá, daqui a pouco eu tomo um PAD e perco o meu cargo, e aí? Eu construo a minha vida baseada na força, no vigor do meu corpo. Daqui a pouco tá envelhecendo, tá morrendo. O fato de eu ser mãe, pai, se o filho for. Então, tudo é muito passageiro, tudo é muito impermanente. Então, quando a minha casa, que é a minha psique, a minha estrutura psíquica, está construída sobre algo impermanente, eventualmente eu vou perder aquilo. E eu vou desmoronar. Agora, quando a minha psique, a minha casa está construída sobre algo que permanece, além de tudo, que é o sagrado dentro de nós, é a nossa conexão com Deus. Então, eu construo a minha psique, a minha casa sobre a rocha da existência de Deus, da conexão com Deus. Ali eu fico realmente estável e segura para construir tudo mais que eu quiser na minha vida. Então, quando a gente consegue, né, olhar para tudo isso, né, que eu estou falando e compreender, poxa, como é importante que, claro, eu viva esse mundo, eu construa aqui o que eu quero, eu participe das experiências, mas, independente do resultado ser muito bom ou ser muito ruim, ainda tem propósito aquilo que eu faço, pelo simplesmente estar andando e com propósito, com missão. Eu estou fazendo algo importante. E se não der certo, beleza. E se der muito certo, que ótimo. Mas independente do resultado, a caminhada em si vale a pena. Sim. E a caminhada dentro desse contexto também de força que a espiritualidade nos traz, né? Sim, totalmente. Porque senão a gente fica muito, Deus, no caso, muito né? desregulado. Seja o nome que a gente queira dar. Isso, o nome que quiser. É porque é individual de cada pessoa. Por exemplo, dentro dos níveis de consciência negativos, o nível que seria mais alto é o orgulho. Só que a Bíblia diz, o orgulho precede a queda. Por quê? Porque quando eu me orgulho, eu tô pegando pra mim. Tipo assim, a pessoa diz, nossa, que podcast maravilhoso. E eu vou dizer, nossa, eu sou maravilhosa, né? E aí, o que acontece? Se eu sou maravilhosa, no dia que eu tô na fossa, que eu tô ruim, que eu tô emocionalmente abalada, eu sou... Não sou nada daí. Cocô do cavalo, sei lá, eu sou... Do bandido. Porque se eu tomo pra mim o elogio, no dia que a minha mente vem aqui e diz que eu não sou legal, que eu não sei o quê, eu acredito também, eu tomo pra mim a crítica. Quando alguém vai falar mal de mim, eu sou julgada, o que os outros vão pensar. Então, se eu tô muito nessa visão de eu fico orgulhosa e depois eu fico na vergonha, que é o nível mais baixo lá da consciência. Que é a questão que eu acho que a pessoa fica muito vulnerável aos estados do ego, né? Isso, totalmente. Agora, quando eu sei que, poxa, ok, mas
eu sou um instrumento, eu quero transmitir amor, eu quero, sabe? Então você se conecta com algo mais elevado e você deixa de lado a questão do orgulho. Você diz, não, peraí, independente do resultado, a minha intenção aqui é pura, eu vou fazer o meu melhor. E se me criticarem, tá tudo bem, não é comigo. Se me elogiarem, tá tudo bem, não é comigo também. É sobre essa pessoa. O quanto ela é doce, vê o que é bom e elogia. Que legal pra ela. Essa pessoa que critica, que julga, que condena, que joga uma água fria, quanto ela é negativa e fica reclamando das coisas. E Quanto é é sobre ruim pra ela, né? Exato, é sempre sobre ela. Uhum. E aí a gente fica meio que invisível, assim, a coisa passa pela gente sem nos afetar tanto, porque a nossa base é mais firme. Sim. Ai, adorei. Roxy, a gente chegou num momento importante do programa, né? Que é um quadro legal que a gente tem aqui, que é o Voz em Imagem. E, nesse contexto, eu te pedi para me trazer algumas imagens sobre o teu trabalho, momentos marcantes do teu trabalho, né? E aí tu me trouxe algumas, elas estão aqui. Um pouco da história, né? Aí foi logo que eu recebi o distintivo, né? A gente fica assim, nossa, eu sou uma autoridade agora, eu vou lá e faço. Dentro do que a gente estava falando agora, né? Eu sou muito boa mesmo. E nessa fase eu estava assim, feliz que eu era oficial de justiça. Na próxima eu saindo para fazer diligência com a polícia, dessa que tem que ir com colete à prova de bala. Então, eu passei por essa fase boa, assim, de assumir o cargo e de ver propósito nele. Sim. Por um tempo, eu via como, nossa, que importante. E realmente é importante, né? Sim, a profissão é importantíssima. Claro. É só que eu, enquanto ser, indivíduo, faz sentido para mim ser oficial de justiça, mas tem algo que faz ainda mais sentido, né? Sim. Mas essa fase foi muito boa também. Foi logo no início ali, né? Isso. Aqui foi quando eu comecei a dar aula de Lei Maria da Penha, ó, gravação em estúdio, ensinando, né, sobre a ação penal. Aqui também, ó, com os professores do curso CEISC, né, que é muito conhecido para quem faz OAB. O CEISC, sim, porque ele prepara alunos para a OAB e prepara alunos para provas de concurso. Aí tu já era mentora? Eu tava naquela fase, assim, de tipo... Da mentoria para concurso. De começar a lançar minha mentoria e tal, e aí dando aula em auditório, aqueles pré-provas para alunos. Aqui no palco também, ó, ensinando. Venha ser minha colega, não dá para ver tudo aqui, mas era pro concurso de oficial. Aqui eu já comecei a falar, ó, como melhorar a confiança e diminuir a ansiedade no dia da prova. Então, eu já estava indo para esses temas não apenas da legislação, mas de como lidar com todas as questões emocionais e psicológicas. Só perceber que tinham por trás aquilo. Que atrapalham a pessoa de estudar, porque não é só saber estudar e ter o horário disponível. Você tem que estar com a cabeça voltada para o estudo. Sim, é todo um conjunto de coisas. E se você não tá com a cabeça ali... poxa, eu tô muito preocupada com uma outra situação que eu não consigo estudar ali. Então, às vezes, é preciso olhar para tudo além para conseguir aquele objetivo. Exato. Aqui foi quando eu lancei a minha mentoria, né? Você entre os primeiros colocados era a promessa. E, de fato, a primeira colocada no concurso foi o meu braço direito dentro da mentoria, graças a Deus. E outros ficaram entre os 10, entre os 30. Até agora, semana passada, eu recebi um depoimento de uma colega sendo nomeada agora. E que daí ela me mandou, Roxy, eu tô sendo nomeada. Eu tô no tribunal desde, acho que eu tinha 19 anos como escrevente. O meu sonho sempre foi ser oficial de justiça. E agora, aos 51 anos, eu tô entrando no cargo. Eu quero te agradecer porque a tua mentoria foi crucial para eu conseguir. Eu fiquei, que legal. Então, eu ainda recebo depoimentos. Feedback legal, né? Do teu trabalho, legal. De pessoas entrando nos cargos que eu dei mentoria. Muito massa. Aqui já é um encontro de mentoria com eles, né? Essa reunião tinha 50, mas no fim foram mais de 200 que eu mentorei. Aqui já volta agora a questão da psicanálise, né? Aqui é o Lucas Scudeler, o Vitor Esprega, os parceiros dele, que são meus professores dentro da psicanálise e também da questão da espiritualidade, assim. Porque também eles são os representantes, na tradução de livros, do Dr. David Hawkins, que é americano, né? Então, eles têm ali, acho que, os direitos autorais e eles é que fazem toda a tradução dos livros. E por eu entender a importância desse conhecimento do Dr. David Hawkins, eu me conectei também aqui com eles e, tipo, não, vamos aprender com quem tá seguindo essa linha, né? Sim. Aí ali eu tava num evento com eles, na próxima, aqui tô no palco junto, no evento da cúpula, tirando dúvidas. Inclusive, as minhas maiores questões, assim, que toda hora eu questionava, é a questão da homossexualidade com a espiritualidade. Porque é o que na minha cabeça, às vezes, ficava, né? Poxa, eu não tô conseguindo encaixar tudo aqui.
E com o auxílio Preciso deles... de mais respostas, sim. E aí, com o auxílio deles, eu fui aprofundando essa busca de conhecimento para eu conseguir hoje estar mais plena, né? Que legal. Aí, o nosso casamento, que não faz um mês ainda, foi dia 16 de abril, e isso é resultado de muita terapia, de muita aceitação, de olhar para minha história e dizer, não, peraí, tá tudo bem. Porque eu sempre tive relacionamentos, mas eu não me comprometia. Eu, tipo, tô com essa pessoa, vamos levando, mas não vinha aquilo, vou casar e vou querer estar com essa pessoa uma vida inteira, por causa, mas e se isso é errado? Né? Então, eu não dava esse passo de jeito nenhum, e agora, finalmente, eu consegui dar o passo. Sim, tem muita coisa por trás desse casamento, no caso. E eu tive que processar internamente muitas questões para conseguir dizer, tá bom, esse compromisso vai fazer bem para mim e para ela, independente do que as pessoas digam, e eu quero ficar com essa mulher pro resto da minha vida. Sim, que legal, Roxy. Roxy, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa. Foi muito legal tudo que a gente conversou aqui. Eu acho que sempre agrega realmente na vida de muitas mulheres. E eu quero te pedir para que, olhando para essa câmera aqui, tu deixe uma mensagem para as mulheres que estão buscando, no caso, se reconectar com elas mesmas e se entender e se permitir, independentemente dos julgamentos e da situação que elas vivem. O que tu teria de recado para dar para as mulheres que estão numa busca desse autoconhecimento? Uhum. Perfeito. Então, quero dizer para vocês que a vida pode ser muito melhor, que os dias podem sim ser felizes, que a carga pode ser mais leve, que eu sei que é difícil, talvez você tenha enfrentado muita coisa, e às vezes a gente fica um pouco desesperançoso, mas existe esperança, né? A primeira coisa é conectar com Deus e depois conectar com você mesma, se conhecer. Então, quero te convidar a me seguir, né? É Roxy Panis no Instagram, se você quiser me seguir e eventualmente se achar que deve, faça terapia, vá para psicanálise, que eu recomendo especialmente porque é minha área de atuação e eu sei do benefício que traz. E não esqueça de você, cuide de você, se ame, porque isso vai fazer toda a diferença, não só para você, como também para quem está ao teu redor. Às vezes a gente acha que a gente precisa dar conta de tudo, que sem a gente a estrutura toda cai. Só que de uma forma bem trabalhada e organizada, muitas vezes você começando a cuidar de você mesmo, aí que a estrutura prospera e que todo mundo fica melhor ainda, porque as pessoas conseguem evoluir dentro da história delas sem a tua interferência. Então, às vezes a gente acha que é a última bolachinha do pacote, que precisa fazer tudo para todo mundo, e a gente está até atrapalhando a evolução das outras pessoas, tá? Então, cuida de você. Ai, adorei. Adorei. Muito obrigada, Roxy, por ter aceitado o meu convite para estar aqui. E nessa proposta de dar voz às mulheres e a todas as mais diversas situações que as mulheres vivem, eu acho que tu trouxe um olhar inteligente, baseado também na tua vivência, mas no teu conhecimento técnico também, que eu tenho certeza que agrega na vida de muitas. Gratidão por ter me convidado. Foi um prazer enorme estar aqui. Obrigada, Pri. Obrigada mesmo. E obrigada a você também que nos acompanhou até o final desse episódio. E se você gostou do que viu, deixa o teu like, teu comentário aqui nesse vídeo e participa, porque a tua participação é essencial para que eu possa dar continuidade nesse projeto cheio de propósito. O A Voz Delas Podcast vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas, nos nossos canais do YouTube e Spotify. Então, já te inscreve lá no canal para acompanhar os próximos episódios e nos acompanha também nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que vem por aí. Deixa eu te dizer uma coisa importante. O A Voz Delas Podcast é só o começo de um movimento feminino muito maior. Em breve, eu vou estar anunciando aqui um novo projeto que vai possibilitar que mulheres se conectem com outras mulheres de uma maneira única, fortalecendo as suas trajetórias. E eu gosto sempre de terminar o programa lembrando que quando uma mulher escuta a própria voz, ela muda a própria história e inspira outras mulheres a fazerem o mesmo. Muito obrigada e até a próxima.